Advogados do Reddit, qual caso vocês gostariam de nunca ter vencido? Pouco antes de fazer meu exame da ordem na Alemanha, eu estava trabalhando em um pequeno escritório de advocacia como aprendiz de direito. Houve um caso que me foi dado porque era considerado impossível de ganhar, mas a cliente insistiu em prosseguir. O caso era sobre uma senhora idosa que vendeu seu gato porque estava muito doente para cuidar dele. A compradora do gato, nossa cliente, uma senhora bastante rica, levou o gato ao veterinário logo após comprá-lo. Aparentemente, o gato precisava de 2.000 euros em cirurgias. Ela nos contratou para cobrar esses 2.000 da senhora idosa. Ela era realmente uma mulher desagradável, para dizer o mínimo. Agia sem o menor remorso ou empatia. Ela sabia exatamente em que situação a senhora idosa estava, porque foi ela quem nos informou sobre isso. No entanto, vencemos o caso rapidamente, mesmo que nossa cliente não tivesse razão alguma. Eu costumava processar casos de negligência em uma grande cidade dos Estados Unidos para os serviços de proteção à criança. Depois de alguns casos de grande repercussão, em que crianças pequenas acabaram mortas pelas mãos de familiares, o CPS começou a pedir que processássemos praticamente todo mundo. Entendo o motivo, mas gostaria que tivesse enfrentado a má imprensa em vez de deixar que isso ditasse quem levariam ao tribunal. Daquele ponto em diante, eu diria que em cerca de metade dos meus casos, mesmo existindo motivo para a ação, eu me sentia culpado por vencer. Edit. Localização removidas em agradecimentos ao Comitê de Ética. Não sou advogado, mas quando eu era assistente jurídico, meu chefe conseguiu que um agressor sexual fosse absolvido da acusação mais grave de abuso sexual em primeiro grau. Tínhamos uma confissão que ele havia dado ao psiquiatra contratado pelo nosso escritório, trancada na gaveta da mesa do meu chefe. Durante o julgamento, o advogado me fez, na época uma mulher na casa dos 20 anos, sentar diretamente ao lado do pervertido para que o júri visse que eu não tinha medo dele. Ele insistiu em depor. Durante o depoimento dele, eu casualmente me virei para olhar para a esposa dele. No rosto dela estava estampada uma expressão de horror. Ela, que o conhecia melhor, pôde perceber que ele estava mentindo. Até aquele ponto, acho que ela acreditava na história dele, que a funcionária adolescente só queria o dinheiro dele. Eu me senti péssima depois disso e fui trabalhar em um escritório de direito imobiliário e de refinanciamento. Sei que a pergunta pede exatamente por esse tipo de situação, e não sei se cabe a mim julgar, mas acho que você poderia ter escolhido não proteger um estuprador, mas sim se manifestar. Você deixou esses colegas de qualquer maneira, então por que não se opôs a eles antes? Tinha medo de arruinar sua carreira? Espero não estar sendo dura demais aqui. Obviamente não estive em seu lugar e não sei como foi para você. Essa é uma pergunta muito justa. Eu tinha apenas 24 anos e estava em um relacionamento abusivo em casa. Talvez isso tenha nublado meu julgamento. Apenas fazendo meu trabalho e mantendo a paz, soa nada nobre. Sei que, se fosse eu hoje em dia, teria consultado outro advogado para avaliar minhas opções ou teria saído no dia em que soube da confissão. Em vez de acompanhar tudo até o julgamento. Fui advogado trabalhista por um tempo e tínhamos uma política sem exceções contra o uso do cartão de crédito da empresa para despesas pessoais. Todos sabem que seriam demitidos por isso, porque batem nessa tecla com treinamentos frequentes, fazem você assinar documentos, etc. Demitimos um cara que estava a poucos meses da aposentadoria, e o sindicato dele entrou com um pedido de arbitragem. A arbitragem é meio piada, e qualquer advogado trabalhista vai te dizer isso. Nenhum árbitro manteria aquela demissão, mesmo que o cara não estivesse próximo de se aposentar. Vencemos devido à forma como a pensão funcionava.
O fato de ele sair antes de completar 55 anos levou a um desconto massivo na aposentadoria, como centenas de milhares de dólares. A infração dele foi abastecer seu carro com gasolina usando o cartão da empresa porque havia esquecido o cartão pessoal em algum lugar e estava prestes a ficar sem combustível. Por outro lado, tive muitos funcionários que fizeram coisas insanas, como se esconder e dormir no trabalho por 40 horas, causar vazamento de 30 mil galões de gasolina, brigar, receber ameaças de morte, etc. Que conseguiram seus empregos de volta por meio de arbitragem. Trabalhei em um grande escritório de advocacia. Ganhamos liberdade para um suspeito de terrorismo que provavelmente cometeu uma atrocidade muito séria, mas a política atrapalhou a condenação. Desculpe, não posso dizer qual foi o caso. Ele era da Arábia Saudita ou tinha ligação com a Arábia Saudita? Não daquele país, mas daquela região do mundo. Foi uma época muito frustrante para muitos, pois não queríamos trabalhar no caso, mas havia dinheiro envolvido e os funcionários não eram os decisores. A única coisa boa de ver as provas, em vez de ler na imprensa, é que você pode saber o que realmente aconteceu, em vez de receber histórias conflitantes. Do lado mais leve, lembro de um pobre estagiário que recebeu a tarefa de imprimir o caso para o chefe ler. Esperavam que o garoto imprimisse 300 mil páginas de papel A4. Acho que a impressora quebrou. Tive um caso de contravenção de perseguição uma vez. O cliente quis julgamento por júri, então fizemos isso, e tive que interrogar a pobre moça que estava sendo assediada por esse cara. O júri retornou com um veredicto de inocente, e meu cliente se virou para mim e disse, incrédulo, eles me acharam inocente, né? Aquele caso, já fui jurado. Tínhamos um caso de estupro e a maioria dos outros jurados era tipo, bem, ela não correu, e ele realmente não mostrou uma arma, então o fato de ela ter cedido foi consentimento. Eu fiquei tipo, o quê? Nunca consegui convencê-los de que ameaçar alguém até ela ceder era, de fato, estupro. Todos insistiam que ele precisava de uma arma e ela tinha que tentar correr primeiro. Isso é horrível. Fui do grande júri, então decidimos se o caso vai para julgamento. Não consegui convencer pessoas suficientes para que fosse a julgamento, então nem chegou a julgamento pleno. Ouvi mais de 20 casos por dia durante meus 12 dias no grande júri. Apenas 4 ou 5 ficaram na minha cabeça. Felizmente, para outras vítimas, esse foi o único caso em que não consegui convencer os outros jurados. Este caso e alguns outros ainda me tiram o sono às vezes. Acompanhei os outros casos depois que foram a julgamento e, felizmente, todos os outros foram considerados culpados. Ainda me incomoda que esse cara saiu impune. Meu Deus, as pessoas são horríveis. Por que é tão difícil para essas pessoas se colocarem no lugar de alguém que está com medo de morrer? Ler comentários assim me faz querer queimar coisas. Ameaçar alguém com uma arma é coerção. Ponto final. Em que estado e ano foi isso? Ano passado, no Tennessee. Quero deixar claro que o policial e as pessoas que trouxeram o caso apoiaram a vítima. Foi o grande júri que teve problemas. Nossos grandes júris são compostos por cidadãos comuns, assim como os júris normais. Não mencionei isso antes, mas uma das coisas em que os outros jurados ficaram presos foi o fato de que ela conhecia o acusado e eles trocavam mensagens no Snapchat, então diziam que ela deveria saber que ele não a machucaria de verdade, que provavelmente fizeram sexo e que ela só se arrependeu depois e decidiu chamar de estupro. Foi um caso incrivelmente frustrante. Quando você ouve os fatos, pensa, isso é muito claro, votar deveria ser fácil, mas não é comentário obrigatório de não sou advogado, mas tenho certeza de que meu irmão, que é advogado,
100% gostaria de não ter vencido um caso anterior de agressão em que o cliente recebeu sentença suspensa em vez de agressão causando dano corporal, ou algo parecido, e depois acabou matando alguém. Eu costumava fazer divórcios, principalmente. Não tenho perfil para esse trabalho, mas era o emprego que consegui ao sair da faculdade de Direito. Um cara veio pedir divórcio e parecia ser, em todos os aspectos, muito legal. Ele alegava que tinham US$ 50.000 em dinheiro no cofre, e que a esposa havia tirado o dinheiro quando saiu de casa. A ex-esposa nunca trabalhou, então parecia razoável ela pegar o dinheiro para pagar contas, recomeçar, etc. 6 meses depois, ao finalizarmos a divisão de bens, o verdadeiro caráter dele apareceu. Recusava-se a deixar ela ficar com a torradeira, discutia por qualquer coisa, mesmo ela não tendo trabalhado em 15 anos de casamento. Dizia que ela poderia levar metade das plantas caras que ela cuidava, só se fosse buscar sozinha, sem ajuda. Só para constar, essas plantas estavam numa estufa e algumas pesavam mais de 45 quilos cada, e ela provavelmente pesava cerca de 45 quilos também. Era uma mulher muito tímida, na casa dos 60 anos. A outra advogada e eu finalmente resolvemos tudo, menos os US$ 50.000 que meu cliente dizia que ela havia levado. A ex-esposa disse que pegou inicialmente, mas devolveu por conselho de sua advogada. Fomos a julgamento só por causa dos 50.000. Interroguei os pais idosos dela, tratei-os como hostis, fui com tudo. Enfrentei um advogado veterano, que já atuava há mais de 30 anos, enquanto eu era novo. Precisava mostrar meu valor. No fim, o juiz declarou que os 50.000 eram dinheiro perdido, ninguém tecnicamente ganhou. Uma hora depois, meu cliente aparece no escritório e paga a conta de US$ 15.000 toda em notas de 100. Eu apenas fiquei olhando para o dinheiro enquanto ele sorria amplamente para mim, agradeceu por ajudá-lo e foi embora. Parei de advogar 3 meses depois. Ainda penso na ex-esposa dele, que honestamente parecia doce e adorável, e espero que ela esteja bem. Não entendi o final das notas de US$ 100. Qual a importância disso? Só que ele pagou 15.000 em dinheiro. Normalmente, as pessoas não têm tanto dinheiro assim em casa, o que me indicou que provavelmente ele era quem realmente tinha 50.000. Obviamente não sei ao certo ponto as pessoas podem ser tão mesquinhas e nojentas. Dito isso, não temos informações suficientes aqui para saber a verdadeira história. Ela pode ter sido incrivelmente tóxica ou abusiva emocionalmente ou psicologicamente. Ela pode ter traído o relacionamento de inúmeras maneiras, e isso pode ter sido vingança. Seja como for, não há informações suficientes para saber. Acho que você tem razão. Embora, conhecendo e observando a dinâmica, parecia muito o contrário. Infelizmente, entre o temperamento dele e o comportamento ruim, e o jeito que ela chorava em cada reunião, etc., você nunca sabe o que acontece entre duas pessoas a portas fechadas. Levamos um caso de direitos autorais a julgamento 2 vezes, depois um recurso, e vencemos todas as vezes. O caso era sob contingência, o cliente só paga se você vencer. Passamos anos tentando cobrar o valor da sentença do réu para recebermos nosso pagamento. Temos uma sentença a nosso favor de quase US$ 1 milhão. Jogando dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. O réu escondeu seus bens muito bem, colocou tudo em LLCs, recebia centenas de milhares por ano em dinheiro e serviços para evitar bancos, etc. Morreu de Covid-19 numa sexta-feira, e provavelmente era esperto o bastante para evitar inventário. Tudo isso é uma grande simplificação, mas o resumo é:
Vencemos o caso 3 vezes e nunca recebemos um centavo porque o perdedor era muito esperto e morreu, então provavelmente não vamos receber nada nem para o cliente, nem para nós. Defensor público a vida toda aqui. Nenhum caso. Também vou dizer que meus sentimentos em relação a um cliente raramente são impactados pelo que são acusados de ter feito. Já defendi acusados de assassinato com quem gostei de trabalhar. Já defendi acusados de furto que tive vontade de estrangular. Defendi um homem acusado de assassinato. Consegui absolvê-lo por uma tecnicalidade na prisão, mas estava bem claro que ele era culpado do assassinato. Realmente me arrependo de tê-lo absolvido porque ele era, sem dúvida, culpado. Você acha que ele pode reincidir? Absolutamente. O cara era da MS-13 e era o encarregado de iniciar novos membros. Ele também não estava no país legalmente. Isso fazendo há uns 25 anos. Vejo muitos advogados de poltrona aqui, mas posso dizer que os casos que mais gostaríamos de ter perdido são aqueles em que os clientes não pagam suas malditas contas. Receber pelo trabalho é uma das partes mais estressantes da advocacia. Meu ex-marido deve US$ 16.000 à advogada dele. Ela acidentalmente me enviou a fatura do nosso divórcio, no qual eu não tive advogado e me dei muito mal. Mas ele tem renda muito baixa. Sempre me pergunto se a advogada dele algum dia vai receber. Sempre achei que seria legal ser advogado, até que precisei pagar US$ 63.000 em honorários de advogados ao longo de 2 anos por causa da custódia da minha filha. Agora não reclamo tanto do dinheiro, e sim de ver o advogado dela tentar transformar merda em ouro, não importando quão irrefutáveis fossem as provas contra ela. Eu não conseguiria viver comigo mesmo ou dormir à noite defendendo casos assim, em que potencialmente tentaria devolver crianças para drogas, estupro, abuso, negligência, etc. Cliente contratou consultores de outra empresa de consultoria. A empresa basicamente achava pessoas qualificadas e as alugava, tipo um recrutador, mas recebia taxas para sempre. Comum em consultoria de TI. O cliente achou que estava pagando demais, mesmo tendo concordado, e parou de pagar. Devia US$ 200.000 em Nova Jersey. Você precisa ser licenciado como empresa de consultoria para cobrar judicialmente dívidas. Eles processaram mesmo assim, tentaram argumentar algumas brechas. Vencemos. O cliente não pagou nada além dos meus honorários. Fiquei feliz por vencer? Mais ou menos. Rendeu uma ótima história, bom para minha reputação. Não me sinto muito bem em ajudar um idiota desses, mas pelo menos não era eu quem podia rejeitar o caso. Quando fui advogado de defesa de seguros, houve um cara que processou minha cliente depois que ela bateu no carro dele e machucou seu pescoço. Ele estava realmente ferido, a ponto de não poder mais trabalhar. Tive que defendê-la, e fiz um bom trabalho do ponto de vista dela e da seguradora, e tudo o que ele recebeu foram os gastos médicos passados. O júri deveria ter dado muito mais do que isso, e me sinto mal com isso há anos. Para não americanos, o ICE é a agência federal que prende imigrantes indocumentados e os deporta. Um imigrante indocumentado foi contratado por uma fazenda e depois a fazenda recusou-se a pagar. Quando ele exigiu o pagamento, o fazendeiro o denunciou para ser deportado. Como era a segunda vez que o fazendeiro o denunciava, era reentrada não autorizada, um crime federal. Os promotores não queriam processá-lo, seria má publicidade, mas havia um agente do ICE esperando do lado de fora do tribunal. Pensamos que, se ele fizesse uns meses de prisão, talvez o ICE esquecesse dele depois de solto, e poderíamos processar o fazendeiro para obter o pagamento. No fim, decidimos que éramos advogados criminais, não de imigração nem empresariais,
E não poderíamos eticamente deixar um cara ir para a cadeia se pudéssemos livrá-lo disso. Entramos com pedido de arquivamento por questões processuais. A promotoria não se opôs, e o cara foi imediatamente detido pelo ICE e deportado. Nunca recebeu seu dinheiro e nunca mais poderia voltar aos Estados Unidos. Você acha que foi melhor para o imigrante perder o pagamento e ser deportado do que ir para a prisão? Não estou julgando, só tentando entender o dilema ético. Acredite, foi uma das discussões mais difíceis de que participei. No fim, decidimos que éramos apenas uma parte da discussão maior, e tínhamos nosso papel. Nosso cliente poderia ter decidido se declarar culpado, e não posso compartilhar essa parte da conversa, privilégio advogado-cliente. Mas, no fim, ele se declarou inocente. Naquele ponto, sabíamos que poderíamos vencer o caso criminal, e vencemos porque era nosso papel. Advogados não são eticamente autorizados a perder um caso de propósito. Não sou advogado, sou assistente jurídico e trabalhei em defesa de seguros. Um de nossos casos era tentar conseguir o menor valor possível para um cara que, enquanto fazia seu trabalho num carro estacionado, foi atingido por trás em alta velocidade. O carro dele estava fora da estrada, o outro motorista estava embriagado, e o carro foi jogado contra o caminhão que ele ajudava. Ele ficou incapacitado para sempre, em uma casa de repouso, e nosso trabalho era conseguir para ele muito menos do que merecia. Não quis mais trabalhar com defesa de seguros depois dessa. Defendi uma empresa médica estrangeira que tem monopólio mundial em um tratamento para um tipo específico de câncer. Vendiam esses tratamentos para hospitais e organizações públicas. Tiveram um conflito com compradores sobre o preço do tratamento. Queriam ser pagos muito acima do preço estabelecido pelos hospitais, então decidiram fingir uma escassez de alguns componentes e pararam de produzir o produto no mundo inteiro, deixando muitos pacientes à morte certa. Depois de um tempo, voltaram a produzir o produto, e suas exigências de preço foram atendidas. Sofreram consequências criminais e civis, mas no fim consegui reduzir a responsabilidade deles a uma pequena multa econômica, que foi menos de 0,001% do lucro obtido com tudo isso. Conheço alguém que foi advogado de defesa na Flórida. Tinha ótimo histórico. Defendia um professor acusado de abuso sexual. Durante o depoimento da principal testemunha, percebeu que seu cliente era culpado e ficou excitado com o depoimento. Após o intervalo, ainda assim fez um duro contra-interrogatório, destruiu a credibilidade da vítima e garantiu a absolvição. Vencer esse caso fez com que fosse recrutado por um grande escritório de Nova York, que ofereceu muito dinheiro. Virou um pesadelo. Sua esposa acabou internada em um hospício, e o chefe era um verdadeiro canalha. Na faculdade, uma senhora veio à minha aula de multiculturalismo falar sobre ser advogada. O grande caso dela foi defender um condomínio multimilionário que teve um problema na porta. Alguns usuários de metanfetamina entraram e estupraram e mantiveram uma mulher presa por alguns dias. Ela basicamente alegou que a mulher gostava de sexo selvagem, e o condomínio ganhou. Foi o último caso que ela aceitou no setor privado e passou a atuar em defesa pública e pro bono. Ela odiou o que fez e sentiu que precisava reparar a sociedade. Ouvi-la falar sobre toda a sujeira que fez me fez perceber: se algum dia você tiver um problema jurídico, contrate um advogado e nunca veja outro advogado sozinho. Eu estava representando um morador de rua que o governo tentava obter a custódia para forçá-lo à reabilitação. Era raro, pois o governo raramente se envolve por causa do alto custo, avaliações médicas, precisa ir ao juiz e o réu precisa de advogado, além das baixas chances de sucesso, já que ninguém gosta de internação forçada. No caso, o cara se masturbava nas janelas e roubava encomendas. O primeiro mais do que o segundo.
Isso fez com que muitos vizinhos pressionassem a cidade a tentar a custódia. Vitória fácil devido ao padrão altíssimo para internação além de curto prazo por saúde mental. Honestamente, senti que a cidade nem estava tentando muito, só seguindo o protocolo para dizer aos eleitores que tentaram. Não foi legal ver todos que lotaram o tribunal percebendo que o cara não seria internado e continuaria na janela deles. Mas ficou pior. O morador de rua comemorou se masturbando nas janelas. A polícia foi chamada enquanto ele estava na janela de uma menor de idade, e um pai frustrado espancou o morador de rua. O morador venceu um processo civil contra o homem que o agrediu, usou o dinheiro para comprar drogas e morreu vagando por um acesso de rodovia completamente drogado. Resumindo, se eu tivesse perdido, nos 6 meses seguintes um cara não teria feito acordo por agressão, 2 trabalhadores pobres que voltavam para casa à tarde não teriam lidado com o trauma de atropelar alguém, e o morador estaria se tratando em vez de conhecer o para-choque de uma caminhonete a 90 km por hora numa noite qualquer. Também fiquei muito irritado que o promotor nunca simplesmente denunciou o cara por exposição indecente, oferecendo acordo, se fizesse reabilitação, sem prisão. Toda a abordagem dos oficiais parecia: não queremos ganhar, mas não podemos parecer que não estamos fazendo nada, porque a primária em 8 meses. Comentário obrigatório de não sou advogado, mas uma história que o pai do meu amigo, que era advogado, me contou. Aviso: esta história é gráfica e pode ser perturbadora para alguns leitores. Uma senhora idosa foi encontrada estuprada, morta e sua bolsa roubada. No topo da lista de suspeitos estava um homem com antecedentes criminais. 2 policiais, sem mandado, entraram na casa dele, encontraram a bolsa e o prenderam. Entra o advogado recém-formado. O Estado entregou-lhe um caso de assassinato e ele tinha que defender um homem culpado. Quando perguntou ao homem, em conversa privada, se ele tinha realmente matado a mulher, o homem desconversava e não dizia. No dia do julgamento, o advogado compareceu e venceu o caso fazendo a prova ser descartada, pois foi obtida sem mandado. Sem prova, não havia caso, e o homem foi considerado inocente. Quando o assassino saiu do tribunal, virou-se para o advogado, estendeu a mão e disse: "Obrigado, eu a matei." O advogado vomitou e saiu correndo. No dia seguinte, largou o direito penal. Não acabou aí. Mais de uma década depois, assistindo ao noticiário, ele viu que o assassino foi morto em confronto com a polícia. Ele invadiu a casa de uma família. A polícia foi chamada, e não só ele foi morto, como a família também foi assassinada por ele. O advogado desabou em lágrimas e teve que explicar aos filhos por que era sua culpa aquelas pessoas estarem mortas. Se ele não tivesse defendido aquele homem, talvez nunca tivesse matado de novo. Isso aconteceu na Pensilvânia, e é tudo que sei sobre o local. O primeiro assassinato foi nos anos 50 ou 60, o assassino foi morto nos anos 80.